A graça e a paz seja contigo, seja com a sua família, em mais uma manhã, em mais um dia, em mais uma semana que eu e você temos o privilégio de recebermos do nosso Pai a vida. Como é gostoso poder acordar e saber que durante aquele processo de sono Ele nos protegeu, Ele nos guardou, Ele nos livrou de toda e qualquer mortandade, de toda e qualquer situação difícil. Receba o nosso amor, receba o nosso carinho da Igreja Monte Gileade. Meu nome é Célia, eu sou uma das pastoras da igreja. Já há um tempo a gente ocupa as redes sociais para deixar uma palavra toda manhã para você. E nessa manhã eu quero compartilhar um salmo que é muito próximo, muito pessoal, muito assim entre o salmista que escreveu Davi e Deus. Um salmo que mostra para mim e que mostra para você como este salmista, como este homem, como aqui no caso do salmo que nós vamos conversar, ainda menino, experimentava em Deus algumas coisas que até então poucos tinham tido. O Salmo 23 é o que nós vamos conversar. É um salmo que mostra Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai, o menino Davi, ainda menino, porque nessa época ele era um menino, mas um camarada que tinha um dom especial. Ele não era só músico, ele não somente tocava harpa, como ele era um compositor, ele era um apreciador da natureza, ele era alguém que tinha um relacionamento maior e melhor com Deus, e ele deixou isso escrito em muitos salmos. Especificamente no Salmo 23, Davi nos leva a conhecer Deus de uma forma mais íntima. E a minha palavra para você nessa manhã é: vamos juntos nos deliciar à luz do Salmo 23, daquele que é o Senhor, daquele que é o pastor, daquele da qual ele me chama e ele te chama para nos conduzir como ovelha do seu pasto. E Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Obrigado, Pai. Papai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, que por si só ela já fala. A tua palavra, Senhor, que cria em nós raízes tão profundas. A tua palavra, Senhor, que cria em nós, Pai, uma segurança tão grande. A tua presença é o diferencial para nós. Obrigado, Deus, por esse dia. Eu quero te pedir, fala conosco, em nome de Jesus. Sabe, querido, quando Davi escreveu o Salmo 23, com toda certeza,
Ele tinha tido experiências tão grandes com Deus. E ele traduz isso de uma forma tão significativa no Salmo 23, que é o que eu e você também precisamos para a nossa vida. Ter experiências grandes com Deus faz toda a diferença para criar em nós aquilo que nós necessitamos. Força. Quando nós temos essas experiências com Deus, isso cria raízes tão profundas em nós, que nós nos tornamos como palmeira, que vai lá no fundo, que tem raízes extensas e que busca nos lençóis de água debaixo da terra toda a vida que precisa. Quando nós precisamos, é assim que ele se apresenta a nós. E falar do Salmo 23 é falar da particularidade. Os nomes de Deus estão todos aqui no Salmo 23. Se fosse para a gente fazer um estudo um pouco mais no sentido de nomes, no sentido teológico, teria vários nomes de Deus para a gente estudar. Mas eu quero trazer o Salmo 23 hoje de uma posição, de uma visão, de uma ótica um pouquinho mais pessoal. E Davi começa: o Senhor é o meu pastor. O que é que isso fala? Isso é certeza. Isso é convicção de ser cuidado por Deus. O Senhor é o meu pastor. Puxa, queridos, nós temos alguém que nós podemos chamá-lo de nosso pastor, de meu, de seu. Uma vez tendo esse pastor, Davi diz assim: nada me faltará. E quando fala nada me faltará, fala de provisão, fala de sustento. Fala de que se nada falta mesmo, em sentido algum, no espírito, na alma e no corpo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso é serenidade. Isso é tranquilidade. Isto é qualidade de vida. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, das águas tranquilas. Há uma história que diz que quando um pastor conduz pelo campo o seu rebanho, ele procura águas serenas, águas tranquilas, porque a ovelha não gosta de barulho. Porque a ovelha, ela é conduzida, ela é dirigida, ela é levada pela presença do pastor que vai à frente, que vai conduzindo esse rebanho. E elas confiam tanto nesse pastor, e elas se aquietam tanto nesse pastor, porque elas sabem o que ele está fazendo. Quando eu entendo o Salmo 23 como algo para a minha vida, que ele me faz repousar em pastos verdejantes, que ele me leva para junto das águas de descanso, eu me aquieto, eu me abaixo, eu me submeto. Restaura a minha alma. Eu gosto desse texto. Eu gosto desse texto, sabe por quê? Refrigera a minha alma, restaura a minha alma. Isso é saúde, paz interior. É aquilo que Paulo fala, a paz que excede todo entendimento. Há uma paz em meio a tudo. Em meio à luta, em meio à guerra, em meio à perda, há uma paz. Em meio à doença, há uma paz. Há uma serenidade, há uma tranquilidade, porque eu tenho um pastor. E é a presença desse pastor, é o que faz toda a diferença na minha caminhada. Guia-me nas veredas
da justiça. Isto é certeza de que eu, no caminho, ele tem direção. Eu tenho direção. Por amor do seu nome. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O que é isso, querido? Isso é uma condição de vida. O amor dele, o nome dele, por amor ao nome dele, ele faz as coisas para nós. Isso nada mais é de propósito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele começa dizendo, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vai faltar nada mesmo. Lutas, dificuldades, batalhas virão. Ele, Davi, na condução das ovelhas do seu pai, ele fala que ele enfrentou o urso, ele enfrentou um leão. Então ele sabe muito bem o que é andar pelo vale da sombra da morte. Andar pelo vale da sombra da morte inclui para mim e para você lutas, dificuldades, provações, os mais diferentes pontos ruins de bate à nossa porta. É aquilo que a palavra de Deus fala. Há um dia mau. E o dia mau ele chega para o justo e também para os injustos. O fato de eu estar andando com o Senhor não me isenta e não te isenta de passarmos por lutas e dificuldades. Então, quando nós estamos assim ainda andando por esse vale da sombra da morte, não temerei mal algum, mesmo que eu ande. Eu não vou temer. Sabe por que eu não vou temer? Porque eu tenho confiança. Eu tenho confiança no quê? Porque Ele está comigo. Oh, coisa linda! Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Tu estás comigo, a Tua fidelidade, a Tua presença em mim me acalma. As lutas virão, as batalhas virão, mas eis que Ele está conosco. Aquieta teu coração em nome de Jesus Cristo. Eu gosto muito desse texto. A tua vara e o teu cajado me consolam. O que é vara e o que é cajado? Na condução dessas ovelhas. Aquelas que são as mais agitadas, aquelas que de repente querem tomar um outro caminho, que não é o caminho direcionado pelo pastor. Ele tem o cajado, e o cajado tem uma ponta. Na pontinha, ele puxa essa ovelhinha e traz ela de volta para o rebanho. Aquela que de repente está sendo conduzida e ela se distrai com alguma coisa e de repente ela acha que é por aqui que eu vou pegar esse atalho, vamos dizer assim. Aquele pastor traz esta ovelha de volta. A palavra faz isso conosco. A palavra, ela traz sobre mim, ela traz sobre você um acerto, um conserto. Ele nos disciplina, ele nos leva a este pasto verdejante, a esta água tranquila. E quando nós não submetemos a isso, nós temos a vara e o cajado. Vamos entrar debaixo disso. Por quê, queridos? Porque nós temos um pastor. Aquieta teu coração nesse momento. E deixa o pastor da tua alma te conduzir em nome de Jesus. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. É a certeza da justiça de Deus. Eu não preciso fazer nada, Ele faz por mim. Eu não vou trabalhar em causa própria, Ele faz as coisas por mim. Unja a minha cabeça com óleo. Isto é consagração, isso é unção diária, isso é presença diária. Isso é ouvidos atentos na voz do meu pastor. O meu cálice transborda. Isso é abundância, isso é graça do Pai. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia do Senhor é o que nós precisamos para viver. Submeta-se a ela em nome de Jesus Cristo. Por quê, queridos? E habitarei na casa do Senhor
por longos dias, para todo sempre. Habitar na casa do Senhor é segurança. Habitar na casa do Senhor é quando nós construímos a nossa vida na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma eternidade garantida. Nós temos aqui uma condução de vida. Nós temos alguém que nos conduz, alguém que nos dirige, alguém que nos orienta, alguém que nos leva, em que nos pastoreia. Eu sou ovelha de um pasto, eu tenho um pastor. Você tem um pastor. Calma, calma, te aquiete, não se desespere. Pega o Salmo 23, faça dele um parâmetro para a sua vivência diária. Eu quero encerrar contando uma história de um recital de poesias. 2 pessoas naquele dia subiram naquela plataforma para recitar o Salmo 23. Um recitou e a plateia aplaudiu de uma forma linda e maravilhosa. O outro recitou o Salmo 23. E quando ele terminou, a plateia chorava. Um dos júris, consternado e experimentando tudo aquilo e vivendo aquele mundo de emoção, foi perguntar: o que aconteceu? Qual a diferença entre você e o primeiro? Aquele homem respondeu: ele conhece o Salmo 23. Eu conheço o pastor do Salmo 23. Entenderam? Beijo no teu coração. Que seja isso a fazer diferença na nossa vida. Em nome de